Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Se você está vindo aqui pela primeira vez que clica em um episódio, eu vou me apresentar a você. Meu nome é Aimee e eu apresento este programa com o objetivo, com o intuito de te aproximar de Cristo e fazer com que você conheça um pouco mais do caráter dele. No episódio de hoje, a gente vai estar falando a respeito de confiança em Deus. O texto bíblico que eu vou estar usando de base hoje, ele se encontra lá em Salmo 125 e no verso 1. Diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. É isso que a palavra de Deus nos diz a respeito daqueles que confiam no Senhor. A primeira coisa que me leva a refletir, a pensar quando eu leio esse salmo é: que relação tem uma pessoa que confia no Senhor com um monte? Se você olhar para um monte, não sei se você já viu algum monte de perto, fisicamente, mas o monte, ele é firmado sobre alguma coisa. O monte, ele não está suspenso no ar, ele tem uma base, ele tem um alicerce. O alicerce em que ele está firmado é a terra. E aqui, o salmista, ele faz essa relação, essa comparação entre os que confiam no Senhor e o monte Sião. Então, assim como o monte tem a terra como seu alicerce, a terra como a sua base, o que confia no Senhor não tem a sua força. O que confia no Senhor não tem o seu entendimento, não tem a sua sabedoria, não tem a si mesmo como alicerce. Pelo contrário, ele está alicerçado na rocha, que é Cristo. Ele está firmado sobre o Senhor, sobre a sua palavra. É ali que ele está firmado. Então, nós podemos dizer que as pessoas, os que confiam no Senhor, eles são inabaláveis, não podem ser abalados. E isso também me leva para o primeiro salmo, que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, eu amo esse salmo porque ele tem esse paralelo entre o justo e o ímpio, aquele que confia no Senhor e aquele que não confia no Senhor. E aqui o salmo, ele nos diz que aquele que confia no Senhor, que tem prazer na lei dele, é como a árvore plantada à margem do rio. Porém, o ímpio, aquele que não tem o Senhor como sua confiança, ele é como a palha que o vento leva. Ou seja, ele não está firmado sobre nada. Ele não tem os seus caminhos firmados na lei do Senhor como o justo tem. E por isso, ele não pode ser inabalável como o justo é. E eu amo como que o Senhor, quando nós passamos a caminhar com Ele, quando nós entregamos nossa vida aos seus cuidados, quando nós nos entregamos completamente a Ele, Ele nos dá a firmeza, Ele firma os nossos passos, Ele nos torna estáveis, Ele nos dá a estabilidade. E isso mostra dependência. O monte, ele tá lá e ele depende da terra. Assim também aquele que confia no Senhor depende completamente dele. E aos olhos humanos, a confiança em Deus, ela é difícil. Confiar quando tudo vai bem, quando o barquinho tá andando bem no mar, é de boa, é fácil. Porém, quando a tempestade começa a afundar o seu barco, quando as águas começam a entrar dentro dele, e a sua vida que antes estava indo de uma maneira tão tranquila, agora passa a estar mais agitada, a gente começa a se turbar, a gente começa a se perturbar dentro da gente, e a gente fala: ué, o que está acontecendo aqui? Não era para ser assim, está saindo fora dos meus planos. Mas o Senhor nos chama para confiar nele. Porque quando nós confiamos nele, nós entendemos que nós dependemos de quem ele é, nós dependemos do seu caráter. Em meio à desesperança, em meio à imprevisibilidade, enquanto o barco parece que vai rachar de tanto a tempestade açoitar, ele continua no controle de tudo. E cabe a nós confiarmos nele. Então é difícil confiar nele nesses tempos.
Eu te digo e te garanto que é nestes tempos que ele mais quer revelar o seu caráter pra você. É nestes tempos que ele quer mostrar o quanto que ele te ama, o quanto que ele quer te cuidar, providenciando tudo o que você precisa quando você deixa tudo nas mãos dele. E o ser humano, ele é um ser difícil, vamos ser sinceros. O ser humano, ele é teimoso, ele tenta confiar no seu coração, mas a Bíblia já diz que o coração é enganoso. Então, eu quero te encorajar aqui para que a gente venha realmente buscar o Senhor com mais intensidade, no sentido de realmente confiar a Ele tudo o que lhe é devido, que é exatamente tudo, todas as áreas da nossa vida. Não apenas a financeira, não apenas a amorosa, não apenas... Todas as áreas da nossa vida devem estar aos seus cuidados. E é aí, nesse meio, que Deus vai revelar o seu caráter para você. Mais ainda do que você já conhece. E eu te digo que nem sempre Ele vai tirar as águas do seu barco, Ele vai acalmar a tempestade. Às vezes Ele quer te ensinar a nadar. É mais fundo, é mais difícil mesmo do que você pensa. Porém, Ele vai te dar forças e te capacitar para viver tudo que Ele quer que você viva. E por isso que a gente deve confiar no seu caráter. Porque quando a gente coloca nossa confiança no que Ele pode fazer, a gente não sabe ao certo, é algo incerto, porque a gente não sabe. Deus tem inúmeras, ilimitadas maneiras de trabalhar. Mas, quando nós colocamos a nossa confiança no caráter dele, em quem ele é, isso é certo. É certo que Deus é fiel, é certo que Deus é bom, é certo que Deus é justo, é certo que Ele é amor. Não há mudança nisso. E aí sim nós podemos confiar e descansar nele, sabendo que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está sobre o nosso coração. E assim como a palavra de Deus diz, que nós podemos entregar e lançar nossos fardos a Ele, porque Ele cuida de nós. Então, eu espero com esse episódio ter feito você pensar um pouquinho a respeito de como tem andado a sua vida, a respeito de o que você tem feito com as circunstâncias que têm acontecido à sua volta. Será que você tem confiado no Senhor? Será que você tem confiado na força do seu braço? E eu quero te dizer que se você tem confiado em você mesmo, há a chance, há a oportunidade de você colocar a sua confiança no Deus Altíssimo. E se você tem confiado em Deus, você tem feito a coisa correta. Eu quero te encorajar a continuar fazendo isso, porque é o melhor a se fazer. Eu espero que você tenha sido edificado e abençoado por esse episódio. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Se você acredita que esse episódio pode abençoar outras vidas, compartilhe também com elas. O nosso podcast também tem Instagram. É @apalavradoevangelho_. A gente tem postado um bom conteúdo e eu creio que você pode ser muito mais edificado do que você tem sido por esses episódios lá no Instagram também. É isso que eu queria te dizer hoje e até a próxima. Tchau!